noite, meus irmãos. Vamos dar início ao Evangelho Prece e Radiação do Centro Espírita Cearense, fazendo uma leitura do livro, de uma mensagem contida no livro Preces do Coração, de Lorival Lopes. Senhor, dá-me a pureza de espírito, afasta de mim o vício, o nervosismo, a indolência, a malquerança, a ganância, a prepotência, o desrespeito aos outros. Que a minha alma seja branca como a neve e cristalina como água. Vibre com a tua bênção que fortalece, reconforta e contenta. Que por onde eu for, carregue a mensagem da paz bem dentro de mim, indicando-me a rota acertada, revestindo-me de paciência e refinado espírito, olhando os meus irmãos diretamente nos olhos, ouvindo-os com atenção, transmitindo-lhes alegria e serenidade. Para tal, sustenta-me o ânimo e livra-me dos maus pensamentos, cala-me a crítica destrutiva. Frutifica no meu coração a semente de sabedoria e amor. Põe no meu peito um hino de esperança. Agradeço-te a riqueza deste ensinamento. Obrigado, obrigado. Então, meus irmãos, com nossos corações mais serenados, após a leitura dessa mensagem, que nós possamos estarmos com os corações abertos, com a nossa mente concentrada e voltada para os ensinamentos que serão transmitidos esta noite através da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Que os bons Espíritos estejam conosco, nos ajudando e nos conduzindo no estudo do Evangelho desta noite. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11, do 1º ao 4º parágrafo. Instruções dos Espíritos. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos que outrora habitaram a terra, Deus conferiu a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, concedendo-me a graça de pô-la ao alcance de todos. Vós, encarnados, todos os que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar os vossos olhos. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os conduzem ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou, lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima dos profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometiu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas devidas aos seus méritos e que sua essência é mais pura do que a do pobre. Julgam que têm direito a tais coisas, razão pela qual, quando Deus as retira, o acusam de injustiça. Ó, zombaria e cegueira! Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é a mesma essência que a do rico?
Porventura o Criador terá feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Nunca lhes atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso Evangelho, as reflexões do referido Evangelho, nesse primeiro momento, consistirão em esclarecer de que forma e como orgulho e humildade, apresentando suas consequências e como fazer para eliminar um e desenvolver a outra. Diz o Espírito Lacordaire: venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Ora, esta é uma das atividades de espíritos que, tendo alcançado o bom nível de evolução, se prontificam a colaborar com seus irmãos, ainda presos aos valores da vida material, mas já conhecendo e aceitando as verdades reveladas pelos espíritos através do espiritismo, que, por sinal, esses irmãos lutam por transformar-se tanto do ponto de vista do intelecto como do ponto de vista do desenvolvimento das aquisições das virtudes dos céus. É claro que esses irmãos incorpóreos sempre se fizeram presentes no sentido de fazer a humanidade avançar. Aliás, observemos que nessa mensagem psicografada em 1863, humildemente o Espírito pede para que sua palavra seja compreensível por todos. O referido Espírito, de forma amorosa e humilde, vem nos dizer que a humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens e que, na verdade, é a virtude que nivela a todos, eliminando a ideia de superioridade de uns frente aos outros, que, por sinal, propiciará o progresso espiritual que os aproxima de Deus. Afirma o querido amigo espiritual que sem humildade não se pode ser caridoso para o próximo, até porque estará ferindo o princípio da igualdade e todos os demais sentimentos, os sentimentos mais nobres. Reforça o espírito que o orgulhoso coloca-se sempre acima dos seus próximos. Ora, sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Orienta aos ricos e aos orgulhosos a verem os pobres como filhos de Deus, iguais a Ele, a quem lhes cabe auxiliar e amparar, ressaltando a transitoriedade dos bens e valores materiais que ficarão na terra com a morte do corpo. Meus irmãos, jamais seremos caridosos sem sermos humildes, porque esse sentimento nos diz que somos todos irmãos e que devemos ajudar uns aos outros, considerando ainda que não podemos ser humildes sendo orgulhosos. Devemos entender também que a humildade nos eleva moralmente, permitindo e favorecendo o progresso mais imediato. Já o orgulhoso será vítima de si mesmo, pois representa um gigantesco obstáculo durante suas caminhadas. E não devemos esquecer, jamais, que a humildade é a força divina que nos proporciona a liberdade necessária para que exerçamos o perdão e o amor ao próximo. Sigamos com Jesus. Muita paz. Finalizando o estudo do Evangelho desta noite, onde nós podemos refletir, aprender e ter mais consciência sobre o que diz Jesus no seu Evangelho, que nós possamos pôr em prática os aprendizados desta noite e que nós possamos, Senhor, receber neste momento os fluidos benéficos
que foram transmitidos para todas as águas próximas a nós, nas nossas garrafinhas, nos nossos filtros de nossas casas, de toda a cidade, as águas de todos os planetas, de todo o planeta, que todas essas águas que estão próximas aqui a nós neste momento, elas possam conter esse bálsamo salutar de cura para as necessidades individuais de cada um de nós, que possa nos trazer a cura para nossos problemas espirituais, físicos, mentais, emocionais. Nós possamos nos sentirmos mais recarregados após a ingestão dessa água tão benéfica. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais um estudo e te pedimos pela paz e pelo amor em todo o planeta, em todo o mundo. Fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.